Boa noite a todos vocês, é um prazer enorme aceitar aqui o convite do Ernesto para vir aqui conversar com vocês sobre esse campo do seguro, né, que é o seguro garantia, que eu venho trabalhando nele durante muitos anos, realmente. É uma paixão, vamos dizer assim, porque ele, nesse período que mais nós nos dedicamos, praticamente foi o período em que ele realmente despontou dentro do mercado e vem se firmando a cada dia que passa como sendo uma grande, ou pelo menos uma boa alternativa de negócio para as companhias de seguro, né? Então é um prazer muito grande, principalmente estar falando para jovens, né? Eu tenho um filho, possivelmente na idade de vocês também, tenho dois, mas um da idade de vocês, que também está cursando Direito, está no 3º ano. Eu gostaria até que ele tivesse vindo hoje, mas infelizmente ele amanhã tem prova, não foi possível. Bom, mas eu vou conversar com vocês sobre o seguro garantia, que nos últimos tempos, talvez nos últimos 5 anos, volta e meia ele tem aparecido aí nos noticiários, e sempre é colocado assim como uma grande novidade. Agora tem seguro garantia, ou seja, uma coisa que parece que apareceu agora, mas não apareceu agora, né? Nós trabalhamos com isso desde 72, praticamente. Isso foi o período em que estávamos construindo Itaipu, né? E todos os contratos, naquela ocasião, pelos valores envolvidos, né? E as dificuldades em conseguir, naquela época, fianças bancárias, principalmente também, fez com que os responsáveis pela usina, na época, optassem por seguro, e nós demos garantia às obras lá durante todo o período, e nunca tivemos nenhum problema desde aquela época. Então, trabalhamos desde 72, né, que se tem isso. Depois ele teve uma queda violenta, em 79 ele voltou de novo a ter de novo um aumento de produção, né, e depois caiu de novo num grande ostracismo, devido a uma série de fatores que na época influenciavam isso. Mas, na verdade, o que é importante é que isso não é nenhuma novidade dentro do mercado, tá? Isso é um tipo de seguro que já se trabalha há muito tempo, né, com ele. Eu insisto em colocar ele ao contrário. Bom, o seguro garantia, o que ele é, efetivamente, nível de conceito mesmo. Na verdade, é uma fiança, tá? Ele realmente se diferencia dos seguros normais, dos outros seguros, né, por ser exatamente uma fiança. Tem toda uma particularidade. Por exemplo, no México, inclusive, as companhias que vendem esse tipo de produto não são seguradoras, são afiançadoras, né? Então, são companhias que só fazem isso, não comercializam outro tipo de produto. Aqui no Brasil, não, ele é comercializado por companhias que trabalham com seguros chamados seguros de ramos elementares, todo tipo de seguro, e companhias especializadas também, já um pouco mais recente, que eu vou entrar no detalhe depois, né? E a nível desse segundo item, porque é a fiança a nível de definição, eu vou passar batido, né? Eu não vou falar nada para vocês. Os grandes clientes, quem utiliza efetivamente esse produto, né? Principalmente os órgãos públicos, né? Por uma necessidade, uma exigência mesmo dos próprios dispositivos legais, né, na lei das licitações, que obrigam a existência de uma garantia nos contratos. Essas garantias, que estão definidas na lei, passa por caução, né, fiança bancária, seguro garantia também. Então, os órgãos públicos são os principais consumidores, vamos dizer assim, ou que estimulam mais a produção desse tipo de negócio. E também temos as empresas privadas, mais recentemente, né? Porque no passado sempre o seguro foi direcionado para o governo, né? E agora, mais recentemente, as próprias empresas privadas começaram a fazer uso desse tipo de garantia também, exigir nos seus contratos, né, esse tipo de garantia
para se proteger de eventuais descumprimentos contratuais. Aliás, diga-se de passagem, é onde reside o grande perigo para os seguradores, né, os garantidores. São nesses contratos entre empresas privadas. A nossa experiência tem mostrado os sinistros, ou seja, os danos ocorrem nesta relação contratual. Dificilmente na primeira relação, né? Mas nessa daqui nós temos alguns exemplos já de sinistros ocorridos nessa área. Daqui apenas uma observação com relação aos instrumentos legais e normativos que são utilizados, né, que são basicamente as leis de licitação e algumas circulares que são expedidas pela SUSEP. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Ela é responsável por regulamentar o mercado segurador. Então, todo e qualquer produto que saia, normalmente sai uma circular SUSEP autorizando e divulgando as normas e procedimentos desse novo produto. Então, são essas normas. Eu trouxe, Ernesto, evidentemente trouxe pouco, né, claro, mas tem 2 manuaizinhos, são os manuais de seguro garantia, e aqui tem todos esses dispositivos, basicamente, tá? Esse aqui é um outro também, que trata das regras uniformes da Câmara de Comércio Internacional para contratos também, que foi distribuído agora na encontro da Associação Pan-Americana de Fiança em Recife, e eles fizeram um trabalho muito interessante, que vale a pena se ler também. Então vamos conversar sobre realmente o produto em si, né? Qual é o objetivo dele, o que ele cobre, Como eu disse, esse produto ele foi criado para atender praticamente essa exigência dentro do governo, né, de exigir nos seus contratos, né, a apresentação de garantias para ressarcir ou indenizar o poder público de eventuais prejuízos que ele pudesse ter. Então, esse produto foi montado, e ele não foi inventado aqui no país, evidentemente, ele é operado em larga escala em outros países. O mercado americano é riquíssimo nesse produto, com 1000 e outras coberturas, que depois a gente fala um pouco, né? Aqui nossa parte aqui do nosso continente, a Argentina é muito desenvolvida, México também, lá em cima, muito também, muito desenvolvido. Então, na verdade, nós não inventamos, nós nos baseamos nos trabalhos que eles tinham, nas coberturas que eles tinham e montamos isso. E ele segue exatamente todos os passos do contrato, todas as necessidades de garantia que o governo, né, tem na hora em que ele está fazendo uma licitação, comprando alguma coisa, né? Então, o primeiro ponto que ele precisa ter é que todos os participantes que estão ali apresentando as propostas tenham um compromisso de que, se escolhidos, assinarão o contrato de acordo com a proposta que eles apresentaram. Essa é a primeira posição básica que um administrador público precisa. E para se garantir disso, existe uma garantia chamada de manutenção de oferta ou concorrente, no mercado internacional chama-se bid bond, que garante exatamente que o vencedor da licitação assinará o contrato nas bases constantes de sua proposta. Caso ele não faça, o poder público então pode executar esta garantia, e essa garantia tem 2 alvos básicos. O primeiro se o vencedor não assinar, o que vai acontecer? Bom, pode ser chamado o segundo, eventualmente, ou pode haver uma nova licitação também. Para chamar o segundo, está dito até na lei, uma parte lá, que ele tem que assinar o contrato pelo preço do que venceu. Obviamente isso é um problema horroroso. E o que acontece? Há sempre uma diferença de preço. Então essa garantia, ela visa exatamente tentar cobrir uma diferença de preço entre uma proposta e a outra, para que o poder público não tenha nenhum prejuízo, não tenha
nenhuma perda de tempo no seu processo de licitação. Ou então ele vai fazer uma nova licitação e, consequentemente, ele vai ter despesa para isso. Então a garantia serve exatamente para ressarcir essas despesas. A nível de valor, essa garantia ela é, de uma maneira geral, em torno de 1% do valor teórico do contrato. Né? Normalmente se estabelece um valor do contrato, um valor base, né? E essa garantia então corresponde a 1% desse contrato. Isso de uma maneira geral. Porém, conforme essas coisas vão evoluindo, a gente começa a ver coisas diferentes, né? Hoje em dia nós já temos valores extremamente expressivos nessas concorrências, principalmente quando a gente fala em concessão. Então essa garantia deixou de ser uma garantia de valor pequeno, até mesmo tratada com com pouca preocupação, vamos dizer assim, por parte dos seguradores, porque ela passou a representar valores muito significativos. Né? Então, um segurador, quando emite uma garantia dessa, ele tem que ter a consciência de que se a empresa vencedora, que ele está garantindo, não assinar, essa garantia vai ser honrada. E, dependendo dos valores, pode realmente ter um impacto muito negativo nas contas da companhia. Então, essa é a do concorrente. No passo seguinte vem, assina o contrato. Para assinar o contrato, no contrato está previsto um outro tipo de garantia, que é a garantia de execução ou de prestação do serviço, né, que no mercado internacional chama-se performance bond. É a garantia que dará ao dono da obra a segurança de que aquele contrato vai ser executado. Essa garantia ela é fixada, até mesmo dentro do próprio texto legal, em torno de 10% do valor do contrato. Então ela já é uma garantia mais significativa. Tá? Hoje nós temos já uma variedade de percentuais enormes. Porque o que acontecia? Principalmente o que aconteceu em Minas. Talvez há uns 2 ou 3 anos atrás, logo que começamos esses processos de concessão e quando se voltou de novo a se fazer obra, principalmente na parte de rodovias, em Minas, o governo lá teve um insucesso muito grande nos seus contratos, não foram cumpridos. Houve problema com relação às garantias. Na época não existiam garantias de seguro para essas obras, no final. Tiveram que ser relicitados. E aí, primeiro, havia uma preocupação do governo muito grande de ter as garantias. Segundo, havia financiamento externo, por parte do BID. E nas normas do BID, ele sugere garantias mais significativas. Então, garantias em torno de 30% do contrato. E aí as garantias começaram a subir para essa faixa de 30%. E outros até, numa imitação ao mercado americano, começaram a exigir garantias de 100% do valor do contrato também. Isso tem trazido e trouxe na época, e ainda também incomoda bastante, porque, primeiro, nossos contratos são contratos muito grandes, valores enormes. Né? Nós fechamos agora, essa semana, um contrato de garantia que dá 250 milhões de reais. Né? Uma garantia. Então, isso traz primeiro, onera violentamente, né? Porque isso vai entrar no preço do próprio produto, traz uma dificuldade maior para os próprios seguradores e resseguradores, porque esses valores precisam ser distribuídos de uma forma equilibrada para que, caso ocorra algum problema, né, uma companhia não tenha que pagar um valor dessa ordem, então todo mundo tem que participar, que é um dos mecanismos de segurança do mercado segurador, né, que é a pulverização de risco, distribuição entre vários parceiros. E ainda criou uma outra dificuldade também, né, para as próprias empresas tomadoras, né, aquelas que estavam contratando o seguro, porque
para se dar o seguro, para que ela possa comprar uma garantia dessa, além de pagar à seguradora um prêmio, né, um valor para ter essa garantia, ela ainda tem que dar uma contragarantia, que é um item que eu vou entrar um pouco mais à frente. E, consequentemente, quanto maior for a garantia, maior a contragarantia, e como os riscos se acumulam, né, você trabalha essas operações acumulando todas as garantias que são feitas para aquela empresa. Então isso cria uma dificuldade, criou uma dificuldade bem maior. Então essa é a de executante. Bom, no passo seguinte, existem as garantias de adiantamento de pagamento. Porque é normal em algumas... É normal em alguns contratos, antes mesmo da obra se iniciar, você ter um pagamento. Né? Às vezes para montagem de canteiro, ou principalmente na área de prestação de fornecimento, onde você está comprando um equipamento, né? E é comum você ter a liberação de um pagamento antecipado. Mais uma vez, existe uma garantia para proteger o segurado, caso haja algum problema com o contrato, ele possa ter, então, o retorno desse dinheiro. É uma garantia com características financeiras. Né? Garante realmente a devolução do pagamento feito. E, nesse caso aqui, a garantia é sempre de 100% do valor liberado. É o Advance Payment Bond. No passo seguinte, nós temos a retenção de pagamento, que é um outro passo dentro de uma obra. Né? Engenharia civil, é comum a construtora executar um trecho, se faz então uma medição, verifica quanto foi feito, quanto é devido pagar para aquele trecho que foi executado. É comum não se pagar 100%, se pagar 90% ou 95%, ficando 5% retido, né, com o dono da obra. Para quê? Para que, numa eventualidade, ao final do contrato, possa existir algum problema, o dono da obra tem essa reserva com ele, dando a ele uma condição mais favorável de negociação, né, do que se ele não tivesse nada, tivesse pago 100%, de repente lá na frente acontece algum problema, ele não teria como se ressarcir. Só que esse fato, essa retenção de pagamento, ela tem um impacto muito negativo no fluxo de caixa da construtora. Ele executa 100 e recebe 90, 95. Isso vai se acumulando ao longo do período. Isso pode provocar um atraso na obra. O próprio cronograma físico pode ficar prejudicado por falta de recursos também. Então, ou seja, é um problema. Para resolver esse problema, então, existe essa garantia de retenção de pagamento, que permite, então, que seja liberado 100% do valor relativo àquele trecho que foi executado. E o dono da obra, o contratante, fica, então, de posse desta apólice para, eventualmente, executá-la ao final, caso haja algum problema. E, com isso, você tem o fluxo financeiro da obra equacionado sem nenhum problema. Vamos até o final da obra. A entrega do produto, principalmente. Agora, quando você entrega um produto, é aí que você vai ver se ele vai funcionar direito mesmo. Né? Principalmente na área, por exemplo, de usinas hidrelétricas, né, ou de equipamentos. Na parte de construção de rodovias, isso é muito mais complicado. Mas na parte de equipamentos, esta cobertura ela é muito utilizada. O que ela vem garantir? Ela vem garantir exatamente que aquele bem que você comprou vai ter o desempenho previsto nas especificações do contrato. Que você comprou
dentro daquelas especificações, vai funcionar daquele jeito. Se não funcionar, e se o contratado não colocar aquele produto dentro das especificações, ele pode executar a garantia de perfeito funcionamento. Ou seja, ampara todos os passos principais de um contrato, permitindo então que haja, primeiro, da parte do contratante, uma tranquilidade, no sentido de que qualquer problema que possa haver com qualquer fase dessa, com o dinheiro que ele está liberando, qualquer problema que haja, ele possa então se ressarcir caso o contratado não o faça, de alguma forma. Pelo lado do contratado, permite a ele também um melhor equilíbrio do fluxo financeiro do próprio empreendimento, também. De modo a que ele não tenha o descasamento do que ele faz para o que ele recebe. Fazendo com isso, com que então haja um sucesso na realização do contrato. Praticamente hoje, no país, nós basicamente operamos com essas coberturas de cima, né? Até aqui o perfeito funcionamento. Existem outras coberturas, há uma variedade muito maior dentro da própria estrutura do contrato, né? Mas que o mercado brasileiro ainda, na verdade, só ter descoberto esse produto para valer nos últimos 5 anos, e eu vou mostrar depois por quê, ele ainda não avançou nessas outras áreas. São áreas maiores, como por exemplo, nessa área de fianças judiciais. O mercado americano tem isso à vontade, né? E nós aqui praticamente nós estudamos uma operação só e terminou não saindo. Mas é um campo enorme que tem para ser desenvolvido e que atinge diretamente a área de vocês. Okay? Há uma busca e há, com toda certeza, uma tendência muito grande de se ter uma atuação muito forte nesse segmento. Por quê? Primeiro, ele é um segmento com uma potencialidade muito grande. Segundo, grandes resseguradores internacionais que estão chegando ao país e começam a trabalhar aqui, têm uma larga experiência nesse tipo de garantia. Então, com certeza, num período breve aí, nós vamos ter esse produto disponível no mercado também. As fianças aduaneiras, essa já está aprovada até. Tá? Já foi feito um trabalho e já está aprovado. Eu tenho uma transparência ali que eu vou entrar um pouquinho mais nela. E outras aqui dentro que estão aqui, por exemplo, que garantem o pagamento entre o contratado e o seu prestador de serviço também. Porque todo o seguro ele tem que estar estruturado para evitar qualquer problema dentro do fluxo da obra, né? Se eu contrato uma empresa para executar, eu fui contratado para fazer uma obra e eu vou subempreitar de alguma forma. Se eu tiver um problema com aquela minha subempreiteira, obviamente que vai afetar a minha obra. Se eu deixar de pagar ou se ela não fornecer. Então o seguro ele vai se entrelaçando nessas relações de modo a garantir um perfeito fluxo dentro do sistema. O que eu falei, nós já temos o aduaneiro. Esse é um produto interessante. Ele visa exatamente o que está aí, né? Garantir, né, essas responsabilidades assumidas nos termos e responsabilidades daquelas empresas que estão importando algum tipo de produto, né, e que ele vai ter um tratamento diferenciado dentro do país, porque ele vai retornar, porque ele vai ser incluído dentro de um outro produto no sistema drawback, ou ele está aqui para uma exposição e vai ter que retornar e os impostos ficam sobrestados. Esse é um grande campo da fiança bancária, né?
mas que o seguro conseguiu recentemente um espaço. Foi aprovado, tem uma resolução da Secretaria da Receita Federal, admitindo, né, o seguro como sendo um instrumento de garantia também. Okay? Há um estudo de que esse produto pode gerar prêmios aí na ordem de quase 10 milhões ano. Ele na Argentina tem uma expressão enorme no mercado argentino. Tá? Então é um produto que vai, com toda certeza, também mexer com esse mercado. Ele tem, na verdade, essas aplicações aí. Tem alguns desses aí que nem eu sei direito, viu? Eu confesso. Porque esse produto é extremamente novo, tá? Eu não estive envolvido no trabalho de elaboração das condições. Okay? Tentei até pesquisar um pouco antes, mas infelizmente não foi possível. Mas uma coisa é certa, nós estamos trabalhando exclusivamente com aquela parte número 1 ali, que é a admissão temporária. Não. O produto que chega aqui de alguma forma vai ter que sair do país, e nesse intervalo de tempo ficam pendentes esses impostos. Caso o produto não saia, é devido ao imposto. Se o imposto não for pago, o seguro pode ser executado. Né? Mas ele tem uma abrangência enorme dentro de todos os procedimentos, dentro da rotina das aduanas e dentro dessa tributação aí que fica sobrestada, pode ser utilizado então esse seguro também. Temos um outro, muito recente, que está dando uma briga danada, uma polêmica muito grande. Primeiro ele surgiu assim para o mercado, depois desses problemas de prédio caindo, de falência da Incol, né? Então ele veio com um apelo muito grande, né? E no Rio de Janeiro, somente tivemos lá o problema lá do Palace, o prefeito botou na rua um decreto tornando obrigatório a apresentação de seguro-garantia para as obras de construção de prédios, shoppings, com algumas especificações, tem um delimitador lá, a nível de tamanho e tudo, mas tornando obrigatório. Aí quando fala em obrigatório, já começa a confusão, né? Então há uma discussão muito grande hoje. Todos reconhecem a necessidade do produto, mas não estão muito confortáveis com a forma como ele está vindo e está sendo discutido. Mas de qualquer maneira, existem condições aprovadas pela SUSEP e ele tem como objetivo realmente dar a tranquilidade ao comprador do imóvel de que ou ele vai ter o imóvel dele construído ou ele vai ter o dinheiro de volta. Que, aliás, eu acho que é o que qualquer um quer, né? Esse produto realmente ele atinge, vem ao encontro mesmo de uma necessidade muito grande, né? Porque número de empreendimentos com problemas, né? De pessoas que perderam quase tudo, né? Nesses problemas que a Incol está patrocinando. Então ele dá essa tranquilidade ao comprador de que ou ele vai ter o dinheiro dele de volta ou ele vai ter a obra concluída, né? Ou seja, o cálculo da indenização leva em consideração exatamente isso. Quanto foi que ele pagou até a data em que ocorreu o evento e se devolve esse dinheiro. Ou então, a própria companhia pode assumir a responsabilidade de terminar a obra. O que acontece muito lá fora, né? Desse tipo de produto lá fora, as companhias praticamente fazem isso mesmo. Ela assume essa responsabilidade. Ela é sócia, na verdade, da construtora, a partir do momento que está garantindo. E quando há o problema, a seguradora pode interferir, ela tem autoridade para isso e pode terminar a obra. Ou com a própria construtora mesmo, ou então tirando a construtora do canteiro e concluindo a obra de uma outra maneira. Então esse produto realmente ele é da maior importância. Agora, não é tão novidade assim não. Tá? Nós já estamos fazendo isso há vários anos. Inclusive com a Incol.
né? Alguns casos da Incol, não são todos, né? Mas alguns casos da Incol nós garantimos. Na época, na verdade, a garantia não estava sendo feita para o comprador final. Na ocasião, nós garantimos operações de dação em pagamento. O que acontecia? Como é que eles faziam? Eles compravam terreno, pagando em unidades habitacionais. E o que nós fizemos? Nós estávamos dando garantia para o dono do terreno de que as unidades seriam construídas. Só para o dono do terreno, não para os compradores a nível geral. Isso não existia. Então fizemos várias operações dessa, temos vários empreendimentos com problema e vamos ter com toda certeza um prejuízo nessas operações. Ou seja, mas era um tipo de produto, né, um tipo de garantia semelhante que já era praticada e fizemos isso e temos muitos negócios desses que tiveram sucesso, não tivemos problema nenhum. Nosso único problema foi realmente na Incol. Bom, essa transparência dá a gente uma visão de como é que está estruturada a operação dentro do mercado segurador na comercialização do seguro-garantia. Temos duas divisões básicas. Bom, você tem o cliente principal ali, que é a construtora. Ela é que compra o seguro para oferecer, então, ao contratante em garantia. Existe uma corretora, né? Corretor é obrigatório. Ela vai ao corretor, a seguradora. As seguradoras no país, elas estão divididas em dois grandes grupos. Aliás, em um grande grupo e um pequeno. Nós temos as não especializadas no seguro-garantia e as especializadas em seguro-garantia. O que isso significa dentro do mercado? Primeiro porque surgiu essa figura de não especializada, de especializada, né, vamos dizer assim. Quando o seguro começou a sinalizar que poderia ser um segmento importante, algumas companhias, alguns empresários focaram esse produto, né, e buscando experiência também internacional, descobriram que era um bom segmento e que era bom trabalhar só nesse negócio, de repente. Tendo esse título de seguradora especializada. E por que ela se diz especializada? Primeiro porque ela focou o produto, vai trabalhar algumas só com esse produto, outras que trabalham com outros produtos, mas ela tem um departamento especializado nisso. Ela treinou pessoal para isso, né? Ela buscou know-how, okay? E vai se diferenciar das suas concorrentes através de uma prestação de serviço muito melhor. E para isso ela tem algumas, ela tem algum, não vou nem chamar de privilégio, mas ela tem uma condição mais favorável, vamos dizer, do que as outras, que é apenas um item, que é esse item aqui, ó. Esse é o item fundamental dentro dessa operação. Então a seguradora que é especializada, e como é que ela se especializa? Bom, eu disse, ela tem que treinar a gente, ela tem que escolher uma participação, ela tem que definir um valor de riscos que ela vai assumir, ou seja, de responsabilidades que ela vai assumir dentro do seu perfil e que é um valor superior ao que a não especializada vai optar. Então ela tem que escolher um valor maior. Por exemplo, toda companhia de seguro, para o controle de sua solvência e em função dos seus ativos, ela fixa, junto à própria SUSEP, um limite de responsabilidade para cada tipo de seguro, para o automóvel, para o incêndio, para o garantia, né? Então há uma referência que se chama limite operacional,
seja, que é o limite máximo de responsabilidade que uma companhia seguradora pode assumir num determinado ramo de seguro. Então esse limite operacional, ele é o balizador de tudo. Uma não especializada pega um percentual pequeno desse limite. Às vezes pode ser um valor grande, né? O percentual pode ser pequeno, mas ela, por ser uma grande companhia, o valor vai ser grande. E uma especializada, ela tem que pegar no mínimo 50% desse limite. Tá? Então, esse limite máximo que ela pode assumir, a especializada tem que ter 50%. O que diferencia ela da não especializada a nível de responsabilidade que ela tem que assumir. Okay? E outra, ela informa isso ao IRB, né? E o IRB faz uma visita, faz uma checagem na estrutura da companhia. Ele vai lá, visita, conversa com as pessoas, vê qual é o plano de trabalho deles, né? Qual é a estrutura que eles têm, né? Se as pessoas que estão envolvidas realmente têm alguma experiência nesse ramo, né? Se eles vão contar com assessoria externa para análise cadastral, assessoria de bancos, ou seja, qual é a estrutura que eles têm. E, entendendo que essa estrutura está adequada, o IRB manda uma carta para essa companhia dizendo que ele está de acordo e que ele não tem nada a opor, que ela trabalhe como especializada. Okay? E a partir daí ela pode usufruir dessa situação, que basicamente implica no seguinte: ela, como especializada, pode fazer o cadastramento do tomador, ou seja, do cliente que compra o seguro. Né? Porque hoje, quem faz para o mercado segurador o cadastramento é o IRB, né? Para as não especializadas. E a especializada faz diretamente para ela. Ou seja, o que significa esse cadastramento? Significa a análise que é feita da construtora, que eu vou entrar nos detalhes depois ali, e onde você estabelece como se fosse um limite de crédito para essa companhia. Ou seja, até que valor é possível, em princípio, se dar garantias para aquela construtora. Então, esse valor é estabelecido exatamente nesse processo de cadastramento, que é feito pelo IRB, ou pode ser feito também por uma companhia especializada. Agora, com um detalhe. Essas duas informações, elas migram para um banco de dados só, que é gerenciado pelo IRB, e eu vou entrar depois nesse detalhe com vocês. Então, a grande diferença das dois tipos de companhia que estão no mercado hoje é essa. Uma é especializada e as outras são não especializadas. Num processo de comercialização do produto, o que acontece? A seguradora, se ela é não especializada e o corretor foi lá atrás da companhia para emitir uma apólice, o que ela vai fazer? Ela vai consultar o banco de dados do IRB para saber se aquele cliente, se aquela construtora já está cadastrada, se tem limite para ele fixado e qual é o acúmulo de negócios. O IRB tem um banco de dados que centraliza todas essas informações. É uma arma poderosíssima na mão dos seguradores. Porque você tem um controle de todas as operações feitas para cada construtora. Coisa que os bancos não têm, né? Então ele consulta o cadastro do IRB e verifica se aquela empresa está cadastrada. Se ela não está cadastrada ainda, é um cliente novo, então ela pede ao IRB que faça isso. Ou seja, são mandadas informações cadastrais, balanço. O IRB tem convênios com várias empresas que prestam esse tipo de serviço também. Nós mesmos visitamos as companhias também, as construtoras, para fazer então o cadastramento. Depois que é feito esse cadastramento e é dada a informação, ela emite a apólice. A especializada, ela já tem um passo dali. Ela consulta também para saber se está cadastrado ou não. Se não está cadastrado, ela própria pode cadastrar. Então isso cria um diferencial de tempo, né? Porque às vezes o cadastro no IRB, porque o cadastro do IRB é para todo o mercado. Ele não está trabalhando com um cliente. E a companhia, de repente, está trabalhando com um cliente só. Então, de repente, ela tem mais condição de ter uma agilidade maior para fazer o cadastro de um cliente novo. Mas isso só funciona no cliente novo. Nos clientes que já estão cadastrados, esse diferencial não funciona. Porque todas as companhias, quer sejam especializadas ou não especializadas,
acessam ao mesmo banco de dados e têm acesso às mesmas informações junto ao IRB, sem cobrança de nenhuma taxa. Esse é um serviço que o IRB presta sem nenhuma cobrança de taxa, né? Vocês possam conhecer um pouquinho da empresa que eu trabalho nesse momento. E é um momento grande, porque já são 25 anos que eu estou lá. Na área de garantia, o IRB ele tem 3 atividades distintas, né? O que eu falei, o cadastramento, onde se analisa a capacidade técnica das empresas, capacidade econômica dela, ou seja, você vai fundo na análise dos balanços dela, sua situação de endividamento, ou seja, é uma análise de balanço e uma análise de capacidade de execução também. E esse serviço é feito, o IRB tem uma unidade específica que trabalha com isso e administra esse banco de dados, com todas as informações. E todo ano, esse cadastro ele é renovado. Ou seja, a partir de maio, mais ou menos, nós começamos a receber as informações e fazemos a atualização desse banco de dados. E qualquer negócio na área de garantia, pelo menos em princípio, só pode ser feito dentro do mercado segurador brasileiro se esse cadastro estiver atualizado. Ou seja, se você tiver analisado o último balanço da empresa, se ela estiver desatualizado, você não pode fazer, sob pena de ter uma série de sanções dentro do sistema de resseguro. Então o IRB faz isso para o mercado segurador. Esse é um detalhe até muito importante, porque essa informação ela é extremamente importante na hora que você está aceitando o negócio, né? Porque você imagina você está analisando uma proposta para a emissão de uma pólice, de uma garantia, e você tem um banco de dados à sua disposição, onde você vê ali quantas garantias foram emitidas para aquela construtora, qual é o valor dessas garantias, a performance dele, se ele cumpriu ou se ele não cumpriu, como é que está. Então é uma coisa muito importante. Só que isso é administrado pelo IRB. E o IRB, ele por ser um monopolista ainda, está quebrado o monopólio, mas ainda é, né? Ele recebe essas informações todas. As companhias têm que mandar essas informações todas. As especializadas mandam as suas análises para o IRB. A partir do momento que esse monopólio deixar de existir, né, de fato, essa é uma informação que pode se perder, viu, Badir? Eu acho que esse negócio é extremamente importante. E controlar a subscrição. Que hoje o IRB, na questão da garantia, na questão do property, ele é um fixador do balizamento do carro. Cobertura de mercado, o ressegurador não entra no mero custo de seguro. Ele entra no mero apenas no custo de resseguro. E você passa a ser um formador do seu preço e da sua informação. Exatamente. Então, essa é uma diferença muito forte na abertura de mercado. Tem razão, você tem um banco de dados hoje lá, como você mesmo disse, o que acontece na fiança bancária, são elementos isolados de cada banco. O que o IRB fez, ele foi um banco central na garantia. Ele pegou todas as fianças e colocou num banco de dados único que tem um universo grande dessa questão. Exatamente. Então isso é uma preocupação, porque pode se perder uma informação muito grande. Então isso, o IRB... O IRB, então, faz essa análise cadastral e não cobra. Isso foi, inclusive, deu margens a muitos aborrecimentos nossos lá em algumas épocas, porque nós começamos a perceber que algumas pessoas estavam se aproveitando disso e querendo exatamente cobrar por esse serviço que o IRB não cobra. Então deu muito problema na época lá. Nós começamos a evitar de receber algumas pessoas, procuramos evitar de receber, às vezes até mesmo corretores, num determinado momento, porque também percebemos uma coisa: esse banco ele administra em torno de 10 mil clientes ou mais, tá? É um banco razoável, né? Razoável. E nós começamos a perceber uma outra coisa também. Nós cadastrávamos, e os negócios não vinham também, daqueles
daquelas empresas tinham sido cadastradas, né? E aí começamos a perceber, mas peraí, haviam muitos cadastramentos feitos por corretor. E nós começamos a ver o seguinte, algumas empresas, primeiro, tinham grupos querendo cobrar. Segundo, tinham empresas que se cadastravam apenas para ter na sua apresentação a identificação de que estavam cadastrados no IRB. Não iam fazer negócios de garantia. E em alguns estados passaram a exigir, dentro dos editais, cadastramento do IRB, independentemente de exigir garantia. Conclusão, nós estávamos com um trabalho que não cobrávamos, temos uma equipe lá, nós somos, lá nessa área que trata exclusivamente disso, são mais ou menos umas 5 pessoas, né? Ainda temos uns estagiários lá. Então, é uma estrutura, né, que está ali de custo. E estávamos trabalhando sem ter retorno nenhum, né, para o próprio negócio de garantia, né? Então, começamos a fazer algumas seleções lá e melhorou bastante. Então, fazemos essa administração desse banco de dados. Tá? As companhias têm acesso via computação, direto nesse sistema. Tá? Por que não cobrar por esse serviço? Isso já foi muito discutido lá, toda vez a gente tem essa discussão lá. Né? Uns acham que tinha que cobrar, outros não, e não se chegou nunca a uma... Nunca se chegou a uma... Uns diziam, não, mas isso já está no preço que a gente cobra do resseguro, então nós vamos estar sobretaxando as companhias. A nossa situação de monopolista nos deixa, né, ainda nos deixa, já nos deixou muito mais, né, desconfortável, né, em algumas situações. Né. Então, nessa aí era uma delas. Nós detemos o controle, nós vamos cobrar, nós vamos... Então, isso nunca se chegou a uma definição. E até mesmo porque a empresa... Hoje ela é chamada de empresa, mesmo. Tá? Porque antigamente ela é chamada de instituto. Né? Isso tem uma diferença brutal. Né? Teve uma época do passado, eu já estava lá, porque nós não podíamos nem falar da empresa, do IRB, né, a rigor, fora, assim, se divulgar nenhum material, nada, era uma coisa que tinha que ficar quietinha ali, não mexe, não divulga, não fala nada, e outra, não está aqui muito também para ter lucro não, porque se tiver muito lucro dá problema. Então, tinha uma administração toda diferente, né? Talvez, na atualidade, se a empresa fosse continuar dentro dessa estrutura, talvez esse fosse um produto, um serviço, né, que você pudesse ter algum tipo de remuneração, né, talvez. Né, mas, como as coisas estão mudando e vão mudar dentro de um tempo muito curto, né, esse assunto ficou perdido, não se falou mais nele, terminamos não cobrando mesmo. Né. Só tirar uma palavra do senhor. Nas seguradoras não especializadas, esse procedimento de cadastro pelo IRB se confunde com a própria avaliação específica do risco que está sendo proposto, ou além desse cadastro ainda tem que existir por parte da companhia seguradora um procedimento de avaliação do risco? Tem, eu vou mostrar para vocês ali. Tem outro procedimento também. Esse é o primeiro procedimento. Tá? Você tem a avaliação do contrato em si, que você vai garantir, e a companhia precisa fazer isso também. E a outra atividade, que é a atividade fim da empresa, né, que é o resseguro. Né? O resseguro, na verdade, ele é o mecanismo através do qual as seguradoras transferem a uma empresa parte das responsabilidades que elas estão assumindo, de modo a que elas não tenham comprometido a sua liquidez, não tenham comprometido as suas margens de solvência, né? Ou seja, elas possam trabalhar dentro de um equilíbrio financeiro, econômico-financeiro. Então ela transfere parte da responsabilidade. Isso aí, na verdade, é um grande processo de vasos comunicantes, né? Onde você vai distribuindo responsabilidade entre vários parceiros, até mesmo no mercado internacional, para os grandes valores que nós temos. Então o IRB, ele oferece isso até o momento, ele ainda é o monopolista, só ele pode vender esse tipo de produto diretamente às companhias de seguro, né, nesse mercado. Okay? Então é a atividade fim da empresa, vender
essa proteção para as companhias de seguro. Um item importante nessa parte de cadastramento, para chegar até no ponto ali que foi questionado, o que o analista busca, como a empresa busca, ao fazer esse cadastramento, é realmente conhecer aquele que ele vai afiançar, né? Através desses itens básicos que são analisados, né? Primeiro nós fazemos uma separação das companhias entre pequenas, médias, né, microempresas, para dar um tratamento diferenciado dentro da própria análise, né? Fazemos uma avaliação dessas posições de liquidez, né, com financiamentos, recursos, endividamento bancário, ou seja, como ela está, né? E fazemos uma avaliação a nível de setor, também, setorial, né? E essa avaliação é feita nos últimos 3 exercícios, sempre pegando os 3 últimos balanços da companhia, para verificar realmente o comportamento dela, tanto delas isoladamente, quanto ela dentro do contexto do segmento de indústria que ela pertence. Que aí você consegue ter uma visão da companhia. É uma avaliação exaustiva, profunda. O IRB, ele tem esse grupo de pessoas que tem uma experiência muito boa nesse tipo de negócio. Nós trabalhamos também, credenciamos algumas empresas para nos fornecer informações, Serasa, Dunbar Street, tem mais uma outra também aí também, que nós recorremos para dar suporte, então, a esse processo de análise que nós fazemos lá. Isso é dentro do processo de cadastramento. E temos o processo que nós chamamos de subscrição, ou seja, a análise do risco do negócio que você está para garantir, ou seja, do contrato que está sendo apresentado. Porque o cadastramento, ele é o ponto inicial. Como eu disse, nenhuma pólice, nenhuma garantia pode ser emitida se o cadastro não estiver atualizado. E essa atualização é o quê? Você analisou aqueles dados, você estabeleceu o limite de garantia para aquela construtora, estabeleceu a classe dela para efeito de taxação, né, de taxa de prêmio e tudo. Então ela está pronta para ser um cliente e ter uma garantia. Então quando ela tem o contrato, ela apresenta então esse contrato, onde você vai examinar a garantia em si, né? E nessa ocasião também você faz uma avaliação da companhia ou da construtora no que diz respeito à sua experiência. Que tipo de contrato é esse? Está dentro do perfil de contrato que aquela companhia faz? Por exemplo, quando nós começamos a fazer algumas operações dessas na área imobiliária, no setor imobiliário, dação em pagamento, esse negócio todo, surgiram N propostas de construtoras que você viu, que elas estavam acostumadas a fazer uma casa ali, outra ali, e vinham com propostas assim que colocava o trabalho na mesa, cobriam a mesa dessa toda aqui, era bairros inteiros que seriam montados, seriam construídos. Ou seja, uma construtora que até então fazia algumas casinhas, prédios pequenos. Então, nessa ocasião, o analista, na companhia de seguros, ele tem que ver esse tipo de coisa. E o ressegurador vai ver isso também, né? Porque a maior parte da responsabilidade termina sendo transferida ao ressegurador. Então, nós avaliamos o contrato, né, nessa ocasião. Os termos da garantia, ou seja, se a garantia, da forma como está sendo exigida, primeiro, se ela está dentro de acordo do padrão que se trabalha, se tem alguma cláusula que precisa ser excluída dali, ou se tem alguma cláusula que, pela sua particularidade, precisa ter um tratamento diferenciado. Ou seja, você analisa com profundidade o contrato que você vai estar garantindo nessa ocasião. E essa análise é feita dentro da companhia de seguros e, posteriormente, no ressegurador também. E tem a formalização da contragarantia, que é uma das bases desse negócio. Toda garantia, todo seguro que é feito, você tem que ter uma contragarantia, né, daquela construtora que você está garantindo. Você é o fiador dela, né? Então existe um contrato, que está aqui nesse manual que eu trouxe. É um documento à parte da pólice, exclusivo entre a seguradora e o tomador,
ou seja, aquele que você está garantindo. As relações ali não interferem na apólice. E através desse instrumento, o segurador, caso venha pagar alguma coisa, poderá então se ressarcir daquele prejuízo que lhe foi causado pelo tomador, né, pela construtora. É um documento extenso e pode ser agregado a eles outras garantias também, garantias adicionais, para dar uma sustentação maior. Por quê? Esse é o contrato padrão que é utilizado. Primeiro, ele é obrigatório, sempre tem que existir. Segundo, ele sozinho, ele é suficiente para proteger a companhia dentro de um volume de garantias que seja compatível com aquele limite de garantia que foi fixado. Se a companhia tem um limite de 100, garantias até 100 estão contragarantidas por esse instrumento e a seguradora vai ficar confortável caso tenha algum problema. Por quê? Porque para se fixar aquele limite de 100, fizemos aquelas análises todas e chegamos à conclusão que, se tiver um problema de 100, aquela construtora tem condição de pagar 100. Né? Se tivermos que ir contra eles, vamos ter condição de nos ressarcir desse prejuízo. Tá? Então, até 100. Mas, evidentemente, que esses valores são extrapolados. Se eles forem extrapolados, recomenda-se, então, que hajam garantias adicionais. Principalmente garantias reais. Hipoteca, de alguma forma. Às vezes já trabalhamos com penhor. Temos trabalhado atualmente umas operações de usinas de açúcar. Nós temos até um volume bastante razoável com as usinas de açúcar. E aí tem um bom exemplo nisso, de contragarantia adicional. As usinas, elas, em função desses problemas todos que vocês sabem, dificuldades bancárias e financiamento, aquele negócio todo, né, elas têm muitos problemas para gerar o seu fluxo de caixa e de obter financiamento. O que elas fazem? Elas têm o produto delas, elas têm açúcar. Então elas podem vender esse açúcar previamente, receber alguma coisa antecipadamente, principalmente as usinas que são cooperativadas, da Copersucar. Nós temos trabalhado muito com a Copersucar. Né? A Copersucar tem uma estrutura muito bem montada de controle, né, junto às usinas, que depois de uma avaliação grande que foi feita, nos deu tranquilidade para começar a operar, dando garantia para as usinas, tendo como beneficiária a Copersucar. Nesses contratos, nós temos o contrato de contra-garantia, que é esse instrumento, ele é assinado pelos representantes legais da empresa e afiançado pelos dois acionistas majoritários, sempre. E no caso de garantia adicional, no caso, exemplo típico que eu estou falando, das usinas, nós temos um penhor de cana, sabia? Penhor agrícola, de cana. Foi feito um trabalho, existe uma empresa, em alguns casos ela atua, outros não, onde você faz uma delimitação de área, né, onde está plantada uma quantidade de cana suficiente para produzir aquela quantidade de açúcar que está sendo pré-paga. Então essa quantidade, né, essa plantação é penhorada, a usina fica como fiel depositário desse negócio e há um controle de corte. À medida em que se corta a cana, se produz o açúcar. Então, à medida que se tem essa mudança, você muda o contrato, saindo a cana e entrando o açúcar como penhor também. Né? Então, temos feito com esse tipo de contragarantia essas operações. E só tivemos um problema no Nordeste. No Nordeste tivemos um pequeno problema lá, com esse negócio. É interessante ilustrar essas coisas. A questão da garantia do penhor, a questão do penhor é super interessante. Na década de 80, o IRB garantia em seguro de crédito à exportação exportações de silos metálicos feitas para o Paraguai, para a Bolívia e outros países vizinhos.
e exigia como garantia, isto era do devedor estrangeiro, o penhor daqueles silos. Aqueles silos eram transportados para o país importador. Quando eles chegavam no país importador, eles eram instalados com obras civis em imóveis. Esses imóveis, serialmente, já se encontravam hipotecados em favor de um terceiro. Aquele bem imóvel, que era o silo, passava a ser um imóvel por acessão, desaparecia a garantia do penhor e, enfim, a dívida não era paga para o exportador brasileiro. E isso era uma coisa interessante. Eu acho que é uma questão interessante porque está relacionado com a gente. Quer dizer, a função de poder estabelecer esse tipo de raciocínio é uma função que cabe ao advogado. Quer dizer, tem que dar esse tipo de suporte. E na área, eu acho que a área mais interessante para a intervenção do advogado, talvez até mais do que em responsabilidade civil, é a área de seguro-garantia. Esse caso que ele está falando, eu conversava dias atrás sobre isso com o Luiz Fernando. Esse caso é mais ou menos o seguinte. Segundo ou terceiro ano de faculdade de Direito bastava para resolver. Mas essas relações, elas são tão complicadas, elas usam nomes tão complicados, que o indivíduo se perde, né, e acaba fazendo contratos repetitivos e, enfim, e sem elaboração. Então, grandes escritórios de advocacia, para vocês terem uma ideia, estava aí a União de Bancos Suíços, não é isto? Com um contrato com foro em Genebra. Havia um corretor, o ressegurador inglês também, as operações estão todas resseguradas. E foro em Londres. Havia um grande banco brasileiro, se não me engano, com foro no Rio, ou era o IRB com foro no Rio. Enfim, eu tive vendo esse assunto e tinha foro São Paulo, Rio, Genebra e Londres. Bom, e era uma açucareira do interior do Nordeste que, grosso modo, fez a seguinte operação. Ela tomava dinheiro antecipado para poder produzir a cana-de-açúcar a ser fornecida ao comprador. E dava uma série de garantias, inclusive um seguro, tá, para receber o adiantamento que lhe permitiria produzir a cana. Dava também para o segurador o penhor agrícola, né, sobre, enfim, plantação de cana. E dava, por exigência dos contratos, uma nota promissória em caráter pró-soluto, equivalente a 120% da dívida. Bom, quando ela entregasse todas as garantias, ela recebia o dinheiro. E o que aconteceu nesse caso? O indivíduo entregou todas as garantias, recebeu o dinheiro e, algum tempo depois, propôs uma ação buscando, inclusive acabou recebendo tutela antecipada, em que, grosso modo, ele sustenta que, ao dar a nota promissória pró-soluto, né, em 120% do valor da dívida, ele havia pago, inclusive, um saldo. Porque a nota promissória pró-soluto é pagamento, não é garantia. Né? E, com base nisso, ele conseguiu obter tutela antecipada para, enfim, se ver livre de todos os contratos. Como o principal estava pago, estavam extintos os acessórios, o seguro, e, consequentemente, a contragarantia do seguro, e foi levantado o penhor, né? E o foro, devido a desuniformidade, a falta de entrosamento entre os contratos, ou talvez, enfim, a não compreensão do linguajar dos contratos a respeito de todas as situações, em que ele obteve a tutela antecipada, é o foro da cidade, lá do interior da Alagoas, né? E, enfim, eu não sei como está isso hoje, mas eu sei que, enfim, está se discutindo agora a competência e tal, mas o fato é que aquela cana-de-açúcar já deve ter adoçado um monte de café por aí, né? Ainda tem um detalhe mais também a complementar, da dificuldade desse tipo de operação, né? Porque a apólice de seguro, ou seja, a garantia,
ela só tem 3 cláusulas excludentes de responsabilidade para o segurador. Caso fortuito e força maior, se o descumprimento do contrato for em decorrência de caso fortuito e força maior, né? Se houver uma alteração no contrato sem anuência do segurador, né? As partes acordarem lá mudar o contrato e não falaram com o segurador. Então é motivo para que ele fique isento de responsabilidade. E caso o descumprimento do contrato seja imputável ao próprio segurado, né? Ou seja, ao próprio beneficiário, porque nesse caso o segurado é o beneficiário, né? No caso do seguro-garantia, a figura do beneficiário é a figura do segurado, é o dono da obra, ou seja, no caso é o banco, nesse caso que o Ernesto está se referindo. Então o que nós já percebemos que pode acontecer e aconteceu nesse também? Se tem um excludente de caso fortuito de força maior, numa cidadezinha dessa, pode-se conseguir, de repente, uma declaração de que ali houve uma calamidade pública, de seca, né? E foi o que foi alegado também. Houve uma seca na região, foi decretado calamidade pública pelo prefeito da cidade e, consequentemente, ocorreu uma isenção de responsabilidade, porque a preocupação do usineiro é de que o segurador não pague a garantia. Porque se ele pagar, ele sabe que a seguradora vai em cima dele também, né? Então, ele próprio arrumou a justificativa para que o segurador não pague, né? Através desse mecanismo de caso fortuito e força maior, para estabelecer uma... Mas, ó, é realmente o que o Ernesto falou, a parte do garantia, o seguro-garantia, é o que eu vejo realmente, a maior essência dele é a parte jurídica mesmo, é o mais... Porque, primeiro, a tua garantia tem origem aonde? Num contrato, né? Você vai ter que analisar um contrato, né? Então, pronto, já começa por aí, você está garantindo uma obrigação contratual, né? Todo mundo. Bom, então essa é os procedimentos que nós temos. Eu tenho aqui uma relação, talvez, não sei se ela está completamente atualizada, mas em princípio são essas companhias que são as especializadas hoje dentro do mercado brasileiro. Não sei se está faltando alguma não, ok? São essas companhias que hoje praticamente elas têm esse nome, né, de especializada. Na verdade, as 3 companhias lá em cima, elas que dominam o mercado hoje. São as 3 responsáveis pelo maior faturamento. Não, minto. A United, as 3 maiores são United, SBF, J. Malucelli e Sauex. São as 3 companhias que têm o maior faturamento. Eu vou mostrar ali o faturamento para vocês saberem de que valores nós estamos falando. Mas elas são as principais hoje. Temos algumas ali estrangeiras que, na verdade, elas aparecem muito em função de clientes internacionais, que, aliás, eu acho que é um outro ponto importante para quem milita nessa área de vocês. Por isso que eu até tive preocupação de colocar aqui esses nomes aqui embaixo, né? Porque o que está acontecendo? Com a abertura e com a volta das obras dentro do mercado brasileiro, muitas companhias estrangeiras vieram para cá, né? Então, há hoje uma carência, né, de profissionais dentro dessa área, não só do seguro, mesmo da área de seguro-garantia, né, como das áreas de sustentação e de apoio para esse pessoal que está vindo para cá. E uma preocupação grande com eles é exatamente nossa parte jurídica, né? Então, por exemplo, nós temos a IG e temos o Chubb, que estão atuando basicamente porque grandes clientes internacionais deles estão aqui, eles precisam dar suporte a essas empresas aqui no país, e então iniciaram operações em participação com o IRB e com os resseguradores deles externos também. Nós temos essa... A GF é o mesmo caso? Não, a GF nem tanto. A GF ela está em fiança e ela está entrando na área de crédito.
ela está com uma participação muito forte, começando a entrar para essa área de crédito, devido às ligações lá fora com outras empresas, né? Euler e própria Coface mesmo, que são especializadas nisso, né? Então, são essas aí, praticamente são as mais atuantes. A companhia que deveria ser a mais fantástica dessa, na minha opinião, é a Bamerindos. Porque a Bamerindos foi a pioneira nesse negócio. Quando não se falava em seguradora especializada, existia um outro termo que se dizia que era autonomia. A seguradora tinha ou não tinha autonomia para emitir a garantia. Era alguma coisa parecida com especialização. A Bamerindos era. Ela tinha autonomia para emitir negócios. Então, quando garantia começou a ser trabalhado para valer, a Bamerindos, caiu em cima. E teve uma produção, se a gente vê os dados estatísticos, era impressionante. Ela dominava o mercado, a rigor. Mas aí... Sobrevieram a sinistros. Sim. Aí pronto. Por quê? Está vendido de uma maneira talvez descontrolada. Porque... A risco passou a ser mais comercial do que técnico. Esse é o problema. Esse é o problema. Não cabe aventura aqui, não. Nesse negócio não cabe aventura. Porque o volume, esse negócio, ele não é trabalhado dentro da indústria de seguro como são trabalhados todos os outros ramos. Os outros ramos, eles têm uma base matemática de estatística atuária fortíssima. Você sabe o que vai acontecer em princípio. Pelo menos em princípio. Né? Os teus dados, a tua formação de preço, tem uma base matemática muito grande. Nisso aqui não tem, não. Não há aqui base estatística e atuarial para se estabelecer taxa nesse negócio, não. Né? E as taxas são baixas. A formação de massa de prêmio, de volume de recursos para as seguradoras, nesse segmento, ainda é pequeno para o volume de responsabilidade. As responsabilidades são monstruosas. Né? Os valores são muito altos. Então não cabe brincadeira nesse negócio. Então, por exemplo, os próprios resseguradores, o que acontece? Como o Vadir, no comentário dele, sobre essa abertura de mercado e o que pode acontecer dentro das companhias, vão ter que aprender um pouco mais a manejar os seus negócios, estabelecer preço e tudo, elas vão ter que fazer um trabalho, um dever de casa muito bem feito. Por quê? O IRB hoje, pela posição monopolista, ele em princípio não pode recusar a operação, a não ser que seja um risco ruim mesmo, e tecnicamente não seja viável, ele pode recusar, mas em princípio ele aceita. E aceita até mesmo que ele não queira o negócio, ele aceita ser o intermediário. Que é uma coisa que eu acho triste. Ele aceita ser o intermediário e passar esse negócio para fora. Mesmo, de repente, numa operação que talvez não seja mais adequada. Né? Eu brigo com relação a isso. Porque eu acho que se você oferta alguma coisa, você está botando o teu nome ali. Né? Então você tem que estar com uma avaliação do risco muito bem feita, você tem que ter uma posição firme naquele risco. Tem que ter interesse. Tem que ter interesse. Tem que ter interesse, isso mesmo. E aí as seguradoras vão ter que convencer os resseguradores internacionais da sua capacidade de avaliação de risco. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Porque aqui, ó, esses são os grandes resseguradores. Deixa eu ver se a primeira não está aqui, porque ela pouco atua em garantia, tá? Eu coloquei só os grandes de garantia. Mas os três maiores resseguradores mundiais são a Munich Re, né, que tem escritórios aqui em São Paulo, a Swiss, que também tem escritório em São Paulo, a Employers, que não tem aqui, mas tem no Rio, né? E vão por aí afora. Tá? Essas companhias hoje, o que elas estão fazendo? Não obstante ter a participação do IRB, a figura do IRB como monopolista, o intermediário, o negócio todo, eles já conhecem essas companhias de todas as formas. Então, eles vão optar por aceitar negócios daquelas empresas que eles acreditam que sabem fazer o negócio de garantia certinho. Porque um ressegurador estrangeiro, um internacional, um profissional, ele não se aprofunda em determinadas análises como o IRB faz, a nível geral.
para ele, o ressegurador, quem faz a subscrição do risco para valer é a companhia, é a seguradora. E ele, ressegurador, avalia o processo da companhia. Ele não vai ficar no dia a dia lá examinando cada contrato que chega, não. Mas só para que ele faça isso, ele precisa acreditar. Exatamente. Entende? Então, essa gente aqui, que são os principais resseguradores da área de garantia, são esses que dão suporte ao mercado brasileiro hoje. Praticamente todos os negócios que nós temos de garantia hoje no mercado internacional têm participação dessas empresas aqui. Okay? E elas estão chegando. E elas precisam de suporte técnico local. Né? Por isso que eu acho importante, na área de garantia, para o pessoal técnico e para o pessoal de suporte, principalmente suporte à parte jurídica e tudo, né? Que tem uma atuação monumental. Então, esses são os grandes resseguradores, são altamente especializados nesses negócios de garantia. Eita, ferro, já falei demais. Bom, e aqui para vocês terem uma visão de crescimento desse negócio e saberem que o volume de dinheiro, prêmio, seguro e resseguro está se movimentando no mercado nesse segmento. Antes de 95, era o nada. 1,5 milhão por ano de faturamento. 1,5 antes de 95. Até 94 foi isso. A partir de 95 aconteceram esses saltos. E fechamos 98 com esse faturamento. Isso aí são 79 milhões de reais que o mercado segurador, prêmio de seguro, ou seja, que as companhias faturaram, seguro, e o prêmio de resseguro, ou seja, o que foi para o IRB, como prêmio de resseguro, da ordem de 42 milhões de reais. O resseguro médio no Brasil, ou seja, a relação do prêmio de seguro com o prêmio de resseguro está na ordem de 5,5% a 6%. E um dos riscos que requer bastante resseguro é o risco de incêndio, que está em torno de 40% a 42%. Então você vê a concentração da necessidade do resseguro no seguro de garantia. Era uma relação bastante situada, quase 50% do prêmio de seguro é comprado, é repassado para o ressegurador. Então, essa é uma relação muito importante no dia de hoje, você ter um ressegurador. Se a seguradora ela é especializada e precisa ser especializada, o ressegurador também tem que ser especializado para dar o dinamismo do negócio. Porque hoje o seguro de garantias, o Faria está falando, ele veio ser um viabilizador de negócios, de grandes projetos integrados desde o financiamento até a construção e a operação da obra. Porque as garantias financeiras não eram e não são suficientes para dar esse suporte. O seguro veio cumprir essa. As concessões, por exemplo, é um grande ensinamento disso aí. E por isso que veio de 95 para cá, cresceu, tem muito concessão aí dentro, né, Farias? Tem. Outra questão do seguro de garantias, ele falando no campo comercial, ele é o embrião de um grande negócio futuro. Quem estiver no seguro de garantia está conhecendo um projeto, começa a ter informação de um projeto que vai ser operado amanhã. É uma fábrica que será construída, vem um seguro de riscos de engenharia, é uma fábrica que será operada, vem um seguro de operações, e ter a informação hoje é fundamental, porque quem tem a informação consegue obter uma velocidade rápida, um custo menor. Na abertura isso é importante, saber do risco, ter informações sobre o risco. Então o resseguro também, nessa questão dos grandes riscos, quem estiver integrado nos projetos grandes com a garantia e com o ressegurador forte, passa a ter uma agilidade de negócio onde as taxas serão diferenciadas, que o Faria está falando. Se ele der a taxa para uma companhia A de 1%, ele é obrigado a dar para a companhia B também de 1%. E com o resseguro aberto, passa a ser uma negociação direta. O que a companhia o que ela acredita no risco, o que ela tem o interesse no negócio do risco, aí passam as diferenciações. Exatamente. Nessa área de concessões, né, que foi um dos grandes aprendizados nossos, mais ou menos há uns 2 anos atrás, talvez, 2 anos, 3 anos, quando começou o primeiro projeto desse, de garantia, né, de concessão, nós nos deparamos primeiro com o volume de garantias que seriam necessários. E a preocupação
do administrador público, muito justa por sinal, era de ter uma garantia plena. Eu vou passar esse bem para você e você vai me dar todas as garantias que me permitam dormir tranquilo. Você vai me pagar, você vai construir, você vai operar, né? E eu vou ficar só te olhando, né? E se você não fizer isso, eu tenho na mão um instrumento fortíssimo de execução. E outra, você vai me fazer isso durante 20 anos ou 30 anos, conforme o prazo de concessão. E com valores imensos, né? Então, o grande problema para nós, de cara, foi, bom, como viabilizar negócios com valores tão altos, com prazos tão longos, né? E com uma diversidade de empresas tão grandes. Por quê? Se vocês tiverem acesso a um processo de licitação de participantes, é uma coisa de louco. Por quê? Você tem as grandes empresas e você tem aquelas empresas pequenas, mas muito pequenas, se consorciando, 5, 10 empresas se consorciando para entrar numa licitação dessa, né? Empresas que você olha o balanço delas, olha a experiência delas, você não pode. Nós tivemos um trabalho de Hércules nesse negócio, para poder viabilizar esse troço. Aí o que nós fizemos? Bom, tivemos algumas reuniões com o poder público, examinamos as necessidades deles e fomos lá fora ver como é que eles tinham feito também, né? Nós tivemos no mercado americano para conversar com os grandes seguradores e resseguradoras que tinham experiência em outros países. Nós fomos ao México e fomos à Argentina, que eram países que tinham experiência nesse tipo de projeto. Okay? E, na ocasião, nós temos uma associação muito forte, que é a Associação Pan-Americana de Fianças. Ela congrega seguradores e resseguradores de garantia do mundo inteiro. Ela começou a nível regional e hoje ela é mundial, né? E é uma associação muito ativa. Ela tem encontros. Todo ano você tem seminários técnicos e, alternativamente, você tem assembleias gerais e publicam muitos trabalhos. E quando surgiu essa nossa dificuldade aqui também, um dos temas que a associação discutiu foi exatamente a parte de garantia para a área de concessão. E com base nesses subsídios todos, nós fizemos uma proposta de normas que resultou na publicação pela SUSEP da Circular 05, que foi específica para a área de garantia. Foi um trabalho feito por nós em função disso, para adequar, primeiro, tentar atingir o objetivo que estava sendo pretendido pelos governos dos estados e também atender a parte dos garantidores. E parece que a gente conseguiu um certo equilíbrio aí nesse negócio. Tanto que muitas operações terminaram não saindo, mas a maioria saiu. E hoje esse mercado é um mercado forte. E outro, é um mercado, como disse o Vadir, que ele traz uma potencialidade monstruosa, porque, primeiro, se você entra num negócio desse, você tem a possibilidade de ficar durante 30 anos ou 20 anos. É uma garantia, direto, que você vai dar, né? Outra, esses projetos, eles geram uma variedade de outros seguros imensa, que você também participa. Então, tem uma potencialidade muito grande, e o mercado brasileiro, no último encontro, agora em Recife, nós estivemos lá também, da associação, onde se falou exatamente sobre concessão de novo, e opinião de um dos palestrantes estrangeiro, o representante da Swiss Re, que está no mercado e que é extremamente atuante nesse segmento também. Na palestra dele, ele apontou o modelo brasileiro como sendo um dos modelos que pode ser seguido como exemplo. Evidentemente, ele ainda precisa de ajustes, tem que existir mesmo, né? Mas o nosso modelo está dentro do que os resseguradores internacionais entendem que podem operar e, consequentemente, podem dar proteção, e vem dando proteção mesmo, né? Porque... Eu queria um esclarecimento aí, jornalista aí. Então, o faturamento do mercado é 80 mais 40 ou é 80? Não. Está contido. Não. Então, Está contido. 79 milhões, as seguradoras faturaram 79 milhões,
E desses 79 milhões passaram 42 milhões. Então, por aí dá para mim ter uma ideia do valor em risco da importância segurada? Isso aí equivale a 20%, 8%, 10%, aliás, mais ou menos? Não. Não, fica difícil porque há uma mistura grande, porque é o seguinte, esses valores eles são provenientes, bom, evidentemente das taxas que são estabelecidas para as empresas. As taxas hoje dentro do mercado, elas variam de 0,3% ao ano a 1,5%, em princípio, podendo alcançar, às vezes, um valor um pouco maior, né? A 1,5%. Ao ano também. Isso está em reais. Está em reais. Está em reais. Tá? Então aí você tem a garantia mais ou menos de... Você arrecadou 80, mais ou menos, 1 bilhão, quanto mais ou menos? Olha, não você posso... calcular uma taxa média de 1%? Mas fica... Esses prêmios podem estar contabilizados por períodos menores do que um ano ou maiores do que um ano. Também fica muito difícil você... Agora, Não, nós temos até... O IRB, ele tem no banco de dados dele até algumas informações que podem te levar a essa conclusão. Num período até atrás nós fazíamos esse acompanhamento, mas depois se deixou até de se fazer. Mas, por exemplo, nós temos algumas informações que nos levam a esse montante global, né? o pulo, quer dizer, pré-95 para 95. Tá. De repente, em 95 você tem 18 e você tinha 10% disso antes de 95. Eu digo o que houve. O que foi que aconteceu aí realmente nessa... Como eu disse, esse seguro ele nunca foi vendido. Ele era um produto, ficava ali na prateleira e só para aquele cliente muito especial que se entregava a ele, né? Então ele não era divulgado, a rigor. As companhias trabalhavam com muita cautela com ele. Tá? Outra, o grande concorrente dele, a fiança bancária. Tá? A fiança bancária era o concorrente dele em 2 grandes pontos. Preço, né? A fiança bancária era muito mais barata e pelos próprios mecanismos que o banco tem, ele conseguia viabilizar preços bastante inferiores, porque ele estava cobrando de outra forma, né? E não aparecia. O banco chegou a um ponto de, nas garantias de concorrência, aquele bid bond, manutenção de oferta, o banco dava de graça. Entre aspas, né? Claro. Mas dava de graça. Nem cobrava. Nós cobrávamos. Outra, o banco era mais ágil. Terceiro, a fiança bancária era uma folhinha só. Papelzinho pequenininho com 6 ou 8 cláusulas, né? Negócio simplesinho, tal. Então ele dominava completamente. Em 95, nós fizemos a mudança do sistema, do seguro. Foi nesse trabalho, que até o Ernesto no início ali fez referência. Nós fizemos um grande trabalho dentro do mercado, foi montada uma comissão com representantes do mercado segurador, do IRB, né? Eu fiz parte desse grupo também na época, onde nós avaliamos alguns pontos básicos. Primeiro, a posição do cliente, ou seja, da construtora. O que eles reclamavam? Reclamavam de preço, de agilidade, blá, blá, blá. O contrato era extenso. O que o beneficiário, o segurado, reclamava da gente? Ele recebia uma apólice que era um livro, que ele nem sabia direito o que estava sendo garantido ali, né? Outra, ele não conseguia nem examinar se aquelas restrições eram para ele, segurado, beneficiário, ou se era só para o tomador, né? E com base nisso tudo, nós fizemos uma avaliação dos vários modelos. O modelo europeu, que a base foi da Mafre praticamente, né? O modelo americano também, o modelo na Argentina também, e o modelo da fiança bancária, que era o concorrente principal. Então, com base nesse estudo, nós fizemos uma apólice que tem 8 cláusulas, né? Que separa a relação da seguradora com quem ela está garantindo daquela que é o beneficiário. Então isso mudou o produto, mas nem assim ele continuou, ele saiu realmente da toca. E baixamos o preço também. Botamos o preço no nível do concorrente. Qual era a menor taxa do banco? 0,3. Então a nossa é 0,3 também. Então partimos para brigar por preço também. Aí achamos, agora vai, né? Mas tinha um item do trabalho que nós fizemos que não foi levado à frente, que era a divulgação. Tinha que ser feito um trabalho institucional
Na época era o Codiseg, que era uma entidade do mercado, que deveria fazer a divulgação do garantia, divulgação institucional. Infelizmente não foi feito. E ele, pumba, voltou para a prateleira de novo e continuou morrendo. Mas aí o que aconteceu? O Brasil assinou o Acordo de Basileia. Foi um acordo através do qual os bancos brasileiros se comprometeram a obedecer regras internacionais que atingiram o produto garantia, porque eles davam garantia como se fosse um produto deles qualquer, desvinculado da sua alavancagem, desvinculado do seu patrimônio. Não era como quando eles te dão um empréstimo, eles têm que registrar aquilo ali, aquilo está comprometendo a margem dele, ele não pode conceder empréstimos acima de um determinado valor. A fiança bancária não, era livre. Então, quando eles assinaram esse documento, o Banco Central assinou esse documento, alijou o mercado bancário disso. Por quê? Eles não podiam operar mais o garantia livre, não podiam dar taxas tão baixas, porque eles tinham que canalizar a capacidade de alavancagem deles para os empréstimos, para outros produtos deles, que não garantia. Aí sobrou espaço para o crescimento. Outro grande ponto também, no início do retorno das obras brasileiras, aconteceram muitos problemas de descumprimento contratual. Aqui em São Paulo teve uma enxurrada, em Minas teve outra. E na época em Minas também nós fomos ajudados. Também tinha lá na época um secretário, que era o Israel Pinheiro Filho, secretário de obras. Ele é grande, fala alto e fala muito. E teve problema, né? Então, conclusão. Ele teve problema nos contratos, descobriu que tinha um produto chamado garantia, que era importante. Ele foi um tremendo garoto propaganda. Começou a ter matérias nos jornais. Nesse momento também houve uma grande discussão em cima da lei das licitações, que o seguro-garantia foi vetado, né, porque ele foi examinado, haviam correntes, né, contrárias ao garantia da forma como ele estava, porque alguns que eram contrários à garantia, entendiam que o garantia seria uma arma na mão dos grandes construtores, porque só os grandes construtores teriam condição de comprar o garantia, porque eles tinham um patrimônio enorme, e o limite de garantia que dava o banco de dados, né, o cadastro, um dos itens era o patrimônio, mas não era só o patrimônio. Mas eles usavam isso como argumento. Não, o limite de garantia é sempre um percentual do patrimônio. Se a construtora tem um patrimônio pequeno, ela jamais vai conseguir um seguro. Então ela não vai participar, ela vai ser alijada do mercado. Então o que aconteceu? O governo vetou garantia. Mas como sempre, né, aquela turma que corrige texto sempre deixa passar alguma coisa, né? Eles vetaram todos os artigos, menos um, que era do próprio garantia, a definição do seguro-garantia continuou, mesmo com o texto vetado. E isso criou espaço para uma discussão do produto, junto ao próprio Congresso. Então nós fomos participar de debates lá na época, na comissão, acho que de finanças, deles que discutiam esse assunto. A FENASEG fez um trabalho grande também, nós tivemos várias reuniões lá. E aí o que aconteceu? Isso foi divulgado na imprensa, ou seja, o produto foi... Aquele trabalho de divulgação que deveria ter sido feito no lançamento, terminou acontecendo de outra forma, né? E com isso, então, o produto deslanchou, né? Então, os pontos básicos mesmo de crescimento foram esses. Primeiro, a mudança das condições, que já tinha sido feita, mas que não funcionou, né? A gente enxugou o produto, baixou o preço. Depois, o Acordo de Basileia, que esse aí matou realmente, foi que elegeu os bancos. A discussão do retorno do garantia para a lei de licitações, basicamente, e o retorno das obras, né? Porque aí veio todo esse processo natural, né, de... E o surgimento das especializadas? O surgimento das especializadas foi em 95, quando se mudou a norma, né? Quando se mudou as condições. Nas condições se estabeleceu essa figura, né? Que quando se criou esse negocinho, se criou a figura da especializada. Mas se demorou muito para que ela aparecesse, né? Foi só depois que o mercado começou a produzir que, né, praticamente surgiu. A primeira especializada, a primeira mesmo que surgiu para valer, foi uma associação, a companhia foi a SBF, a Seguradora Brasileira de Fianças. Ela foi fundada com uma associação do Banco Pactual e da Calciones Argentina, uma seguradora argentina especializada em garantia também. Foi a primeira companhia que surgiu.
Depois vieram outras a caminho aí, né? Veio depois Malucelli, lá do Sul, depois veio United também, e outras também na sequência. Mas a primeira foi a United, a SBF, que hoje é United SBF. Né? As duas companhias hoje se fundiram, né, depois desse evento aí com o grupo, né, ao qual ela pertence, ou pertencia, e terminou havendo então uma fusão, e hoje ela é uma companhia, pertence à Swiss Re, né? Dona da United SBF é a Swiss Re, que hoje detém o controle total. E só para fechar aqui, a nível de valores, falando um pouco ainda até do que se falou, nível de responsabilidade, nessa relação do resseguro com a seguradora, né? Nessa transferência que existe, aliás, é outra coisa muito importante que vai acontecer no mercado, que hoje a seguradora, quando ela aceita o negócio, transfere para o IRB. O beneficiário dessa apólice, primeiro, se ele é uma grande empresa, ele conhece esse processo. Ele sabe como é que o mercado funciona, que aquela companhia emitiu uma apólice, que parte da responsabilidade foi transferida para o IRB, e que o IRB possivelmente transferiu aquilo para o mercado internacional para parceiros do IRB, que são escolhidos, e muito bem escolhidos, por sinal. O IRB não trabalha com nenhum ressegurador que não esteja dentro do nível considerado dos mais elevados. Né? Por quê? Porque quando a seguradora faz o negócio e passa a responsabilidade, é porque ela não tem capacidade para absorver aquela responsabilidade toda. Se ela tiver que pagar o sinistro, a indenização, ela vai precisar do ressegurador, que está lá atrás. Se ele não for um bom ressegurador, que tenha uma boa situação econômico-financeira, ela vai quebrar. Porque ela vai ter que pagar, a responsabilidade é dela, porque a relação do contrato do segurado é com a seguradora. Se ela passou aquilo para A, para B ou para C, ela é que vai ter que responder. Então, o ressegurador, e nessa abertura de mercado isso vai ser muito importante, porque as seguradoras deixarão de fazer, em alguns casos, negócios com o IRB. Elas vão fazer com outros resseguradores, então elas vão ter que saber escolher o ressegurador, para não cair na mão de resseguradores que quebram, e quebram mesmo. Normal. Então, hoje, digamos assim, de uma forma automática, o que o IRB oferece às seguradoras a nível de capacidade para fazer negócios? Tá? Hoje nós oferecemos, num primeiro momento, 30 milhões. Isto é considerado, nós colocamos definimos por risco isolado, ou seja, por tomador, por construtora. Construtora A, se ela tiver capacidade dentro da sua análise econômico-financeira, limite suficiente, vamos supor, você pode aceitar negócios com origem naquela construtora, né, numa faixa, primeira de 30 milhões, isto é uma faixa onde o IRB participa com 50%, ou seja, a capital dele, para dar esse suporte, e 50% das companhias seguradoras, todas as companhias. Porque uma das coisas do monopólio é que as seguradoras, elas são obrigadas a aceitar o que nós chamamos de retrocessão, ou seja, a volta do negócio. Vem do mercado, bate no IRB, e o IRB distribui ainda para as companhias. Isso é um mecanismo fantástico, que foi inventado, né, há 60 anos atrás, quando a empresa foi fundada, com um objetivo: aumentar a capacidade de retenção de negócios no Brasil. Ou seja, criar o mercado segurador. Porque se não houvesse isso, o que aconteceria? Bateria aqui no IRB e o IRB, pumba, jogaria lá para fora. Como era no passado. Né? Nem vinha no IRB, não existia o IRB. Então ia tudo para o mercado internacional. Então, hoje as companhias têm que participar desse grande pool de negócios. Então, esse grande pool se responsabiliza por 30 milhões no primeiro momento, meio a meio. Depois mais 10, passamos para 40 milhões. São os mesmos parceiros, porém com percentuais diferentes. A pergunta é, por quê? São os mesmos? Por quê? Percentuais diferentes. A explicação é o seguinte: é porque aqui, nessa primeira faixa, só são negócios de garantia. Só negócios de garantia que estão ali.
Então esse consórcio, esse pool, só trabalha com garantia. E esse pool aqui trabalha com todos os seguros. Todos os seguros, de todos os ramos, são colocados aqui dentro. Então tem uma diferenciação de participação do IRB e do próprio mercado segurador. Então a gente junta com mais 10 milhões. Tem uma faixa própria, essa faixa própria a gente utiliza ainda, mas ela inclusive já foi ampliada, mas ela foi criada na época, dava um total de 43. Hoje nós temos uma faixa suplementar para a área de concessões. Além desses valores que estão aqui, o IRB entra com capital próprio em mais 17 milhões para a área de concessões. Tá? Porque a área de concessões ela é trabalhada dentro de um outro sistema. Porque a concessão, na verdade, ela é direcionada como um projeto financeiro, um projeto finance. A concessão por si, ela tem que ser lucrativa. Então ela se transforma num risco diferenciado das empresas que são as donas daquele negócio. Então o IRB entendeu, pelos volumes e pela qualidade do risco desses negócios que ele tinha aqui, ele poderia ampliar em mais 17 milhões. Então nós temos aqui mais 17 milhões. Esses 3 milhões aqui na época nós sugerimos que fosse criado e foi, porque aconteciam muitos negócios que vinham ao IRB e nós não podíamos aceitar. Por quê? Na área de garantia. Porque para colocar aqui, só se estiver dentro do manual. Ou seja, o produto tem que ter aquelas especificações. Se vinha, por exemplo, uma garantia aduaneira, não podia fazer. Aí nós criamos essa faixa para aceitar esse tipo de risco, para começar a trabalhar em riscos e aprender como é que eles se comportavam, né? Então isso é o que o IRB fornece hoje ao mercado segurador. E de uma maneira facultativa, o que é isso? Ou seja, todos os negócios que ultrapassem essas faixas, o IRB é o responsável por negociar isso no exterior. Então nós vamos, junto àqueles parceiros que eu mostrei, Swiss, Munique, Employers, oferecer esses negócios a eles e repassar então esses riscos do mercado brasileiro para o mercado internacional, de modo a que nós possamos ter então esse equilíbrio. E até hoje eu digo para vocês, depois desse grande trabalho que foi feito, nós hoje temos acesso ao mercado internacional com facilidade, nós conseguimos colocar riscos com facilidade na área de garantia. Mas isso é uma coisa relativamente recente. Era muito difícil colocar risco de garantia no mercado internacional. Porque eles não conheciam o mercado, não sabiam como é que trabalhava isso aqui. Foi um trabalho realmente feito pelo IRB também, em visitas a esses resseguradores, mostrando os nossos manuais, o que nós fazíamos, convidando que eles fossem ao IRB para examinar nossas informações, ver o nosso banco de dados, ver os mecanismos de segurança. E aí, a coisa aí talvez de talvez 5, 4 anos, talvez, o grande marco foi a assinatura de um acordo entre o IRB e a Swiss Re. Esse acordo foi assinado num encontro na Itália, até por ocasião de uma reunião dessas grandes, onde nós assinamos um acordo, que na verdade nós chamamos de Facility, que é um instrumento através do qual nós podemos transferir riscos à Swiss Re de uma maneira automática para alguns clientes que nós definimos previamente. A partir desse momento, o mercado internacional de garantia se abriu para nós e hoje nós colocamos essas responsabilidades com uma certa tranquilidade, principalmente dos riscos que são considerados bons riscos. Bom, meus amigos, era isso a história que eu tinha para contar para vocês com relação a esse ramo de garantia. Eu tenho assim uma fé muito grande nele, que ele é uma opção dentro desse mercado. Nós sempre defendemos dentro do próprio IRB isso, porque dentro do próprio comportamento do mercado, da indústria de seguros, o que a gente vê? Grandes empresas cada vez mais se tornando maiores ainda, grandes fusões, né? Temos aí ontem, né, Brahma e Antártica, né? Dentro do mercado segurador, a mesma coisa. Grandes empresas brasileiras sendo compradas por grandes monstros internacionais. Então, o que sobra? Ou você vai ser um grandão desse para poder brigar, para valer com eles, ou você vai ser um especialista. E existem alguns pontos dentro do mercado de seguros, alguns ramos,
que cabe muito bem essa figura de especializado. E o garantia é um deles. E é um nicho de mercado. Com o potencial, nós estimamos o potencial do mercado de garantia em torno de 200 milhões de dólares ano. Se ele atingir o nível que ele tem nos mercados da Argentina, no mercado do México, onde o faturamento do garantia, nesses mercados, equivale em torno aí de 1,5% a 2% da produção do mercado de seguros local. Então, se nós atingirmos esse nível, nós vamos chegar a uns 200 milhões ano. Então, é um nicho importante de mercado e onde só entra quem conhece. E só há espaço para quem conhece também. Os aventureiros logo, logo saem. Nós vimos várias companhias que começaram a produzir, na primeira marola, pum, cai fora. Né? E aí não se fixa, não cria história, né? Não cria nome, não cria especialização. Então esse é um segmento da maior importância. Nós defendemos isso dentro da companhia, tentamos mostrar nas oportunidades que temos de conversar com as pessoas fora, nas companhias, nesses encontros assim, porque eu sou um entusiasta desse negócio. Acho que ele ainda vai ser um grande segmento, e aquele que for especializado nisso vai ter um lugar ao sol nesse troço. Agradeço a atenção de vocês. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui, vocês me ouvindo. Eu moro longe para algum, mas estou aqui, tenho o maior prazer de vir aqui estar com vocês. Estou à disposição de vocês, se vocês quiserem continuar batendo papo, a gente continua. Se vocês quiserem depois me procurar no IRB, estejam à vontade também, tá? Ou seja, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom? Obrigado. Obrigado.